Muito bem, pessoal. Esse é um vídeo muito especial. A gente está aqui com um aluno nosso, o Richard Aguiar, de 21 anos, nosso aluno aqui de Porto Alegre, que estudou com a gente, estudou a nossa metodologia e, sobretudo, entendeu, desenvolveu as habilidades e teve um nível de acertos excelente, tá? O Richard fez 44 acertos. Imagina, o Richard errou uma questão apenas na prova. Depois eu quero saber que questão é essa que tu errou, Richard, porque eu tô bem curioso qual foi. Então, esse vídeo aqui, né, eu e o Maurinho, a gente convidou o Richard para conversar com a gente, para que todos vocês possam entender a trajetória de um jovem, como vocês que estão desse lado, que estão inseguros em estudar as habilidades, que não entendem por onde começar, e que talvez estejam ainda um pouco perdidos aí, né? Então, o Richard está aqui para nos ajudar a falar sobre isso, né, Mal? Antes de o Richard falar, porque ele tem muito o que falar, muito mais do que o Thiago e eu, dizer que ele é um aluno diferente, cara. Sempre foi um aluno diferenciado, sempre. Tanto é que a gente lembra dele. Gente, quantos alunos tem? Pô, da aula presencial, o Thiago também. Lá tem uma sala com 100 alunos. Tô chutando aí mais, menos, não sei. Outra sala com 100 alunos. Final do ano, cursinho. E a plataforma tem 1000. Não, a plataforma tem 1000 alunos. E a gente lembra do Richard. Final do ano chegava assim, até o Richard mandar mensagem, como será que o Richard foi? Richard é o cara que falava, ele respondia. Muito aluno responde. Respondia questões pertinentes. A dúvida que ele tinha, dúvida pertinente, eu entrei na última aula para revisar o que ele me disse. Sordo, não trabalhou solo. Trabalha solo. Então minha cabeça mudou, minha aula mudou, fui trabalhar solo porque o Richard, mais um ou dois, me pediram. Então é um cara diferente, é um aluno especial, mas que lá pelas tantas tem a mesma dúvida que o aluno que não estuda tanto tem, os questionamentos, sabe? E será que esses caras estão falando sério? Ou estão a fim de tirar algum de mim aí, né? Vamos lá. Richard, primeiro obrigado, tá, por ter aceitado o convite. E a gente estava conversando antes de começar aqui, tu falou um pouquinho que terminou o colégio ali durante a pandemia, então já teve uma experiência complicada ali no ensino médio, com a pandemia acontecendo, mas depois se viu tendo que estudar bastante, estudar sozinho, já que teu sonho é fazer medicina, e aí, bom, isso faz que a gente estude demais e tenha bastante autonomia, né? Estudar sozinho é uma constante para quem quer medicina, né? Então, a primeira pergunta é: qual foi a tua primeira impressão, já que o normal é estudar conteúdos normais, conteudismo. Qual foi a tua primeira impressão quando tu percebeu que tinham vários professores no mercado, na internet, etc., falando em habilidades, em competências, em matriz de referência? Qual foi a tua primeira sensação, né, porque tu já vinha estudando, né, os conteúdos tradicionais? Primeiramente, muito boa tarde a todos. Boa tarde, um prazer muito grande estar aqui. Sempre fui fã, na verdade, desde que eu conheci vocês, eu sempre fui fã, assim, sempre imaginei, quem sabe um dia poder retribuir o favor, né? E a primeira impressão que eu tive quando eu conheci o negócio das habilidades foi que, será que é verdade? Será que é balela? Será que eles estão só querendo ganhar dinheiro em cima disso? Será que não tem nada por trás? Essa foi a primeira impressão que teve. Tu achou que ele, tipo assim, isso aí tá muito estranho, como se fosse assim, é um macete, dá uma dica, fosse uma dica, ou tu achou que, tipo assim, os caras estão inventando coisa aí que não tem nada a ver com o que eu faço? Eu achei que era completamente uma invenção, assim, falar de matriz de referência, daí toda prova tem um edital, deve estar falando das disciplinas de uma forma diferente, sabe, deve ser só uma forma diferente de falar das disciplinas, sabe? Tu achou que daí a gente ia dar uma aula normal só dizendo que era outra coisa? Sim, exatamente, mudar o nome e vender como se fosse a tua desconfiança é pertinente, porque a grandíssima maioria nas redes sociais, na internet, ou mesmo presencial, que prometem aula por matriz de referência, acabam dando aula de conteúdo com o título que isso representa tal habilidade. Então, e outra coisa, cara, não tem que agradecer nada. A gente tem que agradecer quando tem aluno que nem tu, sabe? Que justifica o trabalho da gente, sabe? Que valoriza e que, tá aqui, não é por acaso, né, cara? E a outra coisa que eu ia te perguntar então no primeiro momento tu olhou os professores, né, a gente, o Felipe Pereira, alguns outros, falando, olha só, peraí, não é assim, tu não precisa estudar os conteúdos tradicionais, tu tem que estudar a matriz. Em que momento girou a chave? Em que momento tu pensou assim, porque eu acredito que
Tu tava estudando do jeito normal, ia fazer a prova e não caía o que tu tava estudando. Sim, Essa sim. é uma sensação clássica. Quando é que virou a chave? Como é que foi? Inicialmente foi mais em linguagens, né? Eu fiz o Enem em 2022, com cursinho presencial. Conheci a habilidade com vocês, né? Mas eu não tinha colocado muita fé, assim, falando, deve ser alguma coisa extra. Tu estuda primeiro o conteúdo, talvez a habilidade pode ajudar em uma questão ou outra, assim. Daí eu fiz a prova, não fui tão bem assim, porque será, né? Daí em 2023 eu estudei mais por conta, assim, fiz online, né? Estudo online. E no final do ano, muito engraçado isso, o Enem, ele era no domingo, né? Na sexta-feira e no sábado, através do Felipe Pereira, eu entrei no canal dele, fui dar uma olhada assim nos vídeos, assim, decorei as habilidades de linguagens, e chegou no dia da prova, eu me surpreendi. Eu entendi muito mais, assim, a estrutura da prova. Isso em questão de 48 horas antes da prova. Foi ridículo, assim, foi completamente ridículo. E daí depois eu falei assim, isso funciona também, provavelmente funciona em humanas também. E daí isso foi 2023. Daí 2024, fiz mais uma vez o cursinho presencial, consegui o cursinho de vocês, né? E fui pra cima das aulas, assim, inclusive acompanhei algumas aulas online, assim, do próprio YouTube, né? Inclusive, não sei se tem ainda no canal do YouTube, mas antes tinha. A habilidade número 12 e a habilidade número 21 tinham no YouTube de graça, assistir as duas lives inteiras e foi maravilhoso. Foi muito bom. Eu entendi. Todas lá ainda. Eu entendi completamente todas essas duas habilidades. Tu lembra o que é a 12? A 12 fala sobre o papel da justiça, né? Aí fala. E a 21 sobre os meios de comunicação. Olha aí o homem. A dos meios de comunicação virou a chave, assim. Foi muito. É que é interessante porque, pegar o exemplo da 21, né? Que eu imagino que tenha acontecido isso. Porque tu olha, meios de comunicação, tá. Se tu está estudando só pelo método tradicional, pensa assim, vai cair meio de comunicação, então na era Vargas, o DIP. Era Vargas. Ou então ditadura militar, é isso. Só que na verdade o que a gente ensina é que não, pode cair, por exemplo, o Facebook, o Twitter, pode cair o cinema, pode cair o rádio, qualquer coisa, né? E eu acho que essa virada de chave, ela é que faz aumentar acertos. Não tem como, só com tradicional, passar de 40 acertos. Tu concorda? Sim? Não, eu acho que sim. O método tradicional, ele te leva até uma parte, né? Mas para passar disso é muito difícil. Talvez, se tu fizer todas as questões de todos os Enems e ficar repetindo, talvez tu encontre algum padrão de habilidade, mas sem saber ao certo, assim. Mas seria muito mais difícil, assim. Tá. Sendo guiado é muito mais fácil, né? E olha só, esse foi o ano que tu pegou as habilidades, né? Deu pra perceber. Chegava em aula, tu dizia, isso aí pode ser habilidade 2, isso aí pode ser habilidade... O que teus colegas diziam? Eles comentavam alguma coisa contigo quando tu comentava? Isso é engraçado, assim. Eu era, tipo, meio que o estranho, né? O estranho. Eu acho que isso é uma coisa boa pra quem quer medicina, tá? Você tem que ser o estranho. Tu não pode ser o normal. Se tu for normal e querer medicina, tu não vai passar. Você tem que ser o estranho. Você tem que ser aquele cara que as pessoas olham e falam, esse cara é estranho, esse cara não é normal, assim. É bizarro, é bizarro. Porque eles falavam, né? Tu tá decorando as habilidades, o que isso pode te ajudar, né? Aonde isso pode te levar, né? Isso é inútil. Isso é inútil. Eu tô decorando aqui, ó, só com as aulas presenciais aqui do cursinho tradicional e acho que eu vou conseguir, sabe? Assim, cara, tu passou por uma vida escolar de valorizar o conteudismo. Então as questões objetivas e pergunta e resposta direto. Linha de tempo, memorização, nome de rei, história, tu estudou muita história, fez resumo e assim, estudo dirigido, essas coisas. E um dia tu teve que ressignificar isso. Quando cai a ficha. E cara, eu vou te dizer o seguinte, tem que ser estranho mesmo. Não tinha pensado nessa expressão. Porque o Richard, ele representa 1% da população brasileira. Da sociedade brasileira que estuda, não é da população, de quem estuda. Que é o cara que se permite buscar novas alternativas para estudar. Tem uma frase que diz assim, se eu fizer tudo sempre igual, vou chegar sempre no mesmo lugar. E o que era o mesmo lugar para ti? 37 acertos. Exatamente. O Richard era um menino oriundo de escola pública, fez o ensino médio, a desculpa que muita gente usa. 2 anos assistindo aula virtual, a pandemia atingiu a ele e os colegas dele. Então um cara que vinha com essa debilidade, com esse vazio cognitivo, né? Fora a enchente, né, também. A enchente depois,
Então o Richard teve que pensar o conteúdo que ele sempre estudou, que parece óbvio, mas não é, e colocar na devida importância dele. Quer dizer, pô, existe uma matriz de referenciabilidade. Como é que tu fez com aquela Babilônia de informação que tu tinha e que era nela que tu acreditava, né? Isso pode ser até um problema às vezes. Às vezes tu sabe tanto de conteudismo que tu acaba esquecendo da habilidade, né? Que é o mais importante. Então, teve uma questão, que inclusive é da habilidade 21, que fala sobre o papel dos meios de comunicação, que era que envolvia o rádio e era algum ditador, alguma coisa assim. Falava do Ayatollah Khomeini no Irã. Essa daí, essa Falava da questão. França, né? Falava Irã e tal. do... E daí eu fui, assim, com afinco, né? Ah, não sei o quê. Acho que falava sobre Primavera Árabe, alguma coisa do tipo. Revolução Iraniana. Revolução Iraniana, né? Daí eu falei, Revolução Iraniana, ditador, vai falar alguma coisa sobre absolutismo, alguma coisa assim, parecida. Daí eu fui lá e marquei a questão errada, porque eu esqueci da habilidade. Claro. Sendo que acho que tá até na aula da habilidade 21 de vocês, né? Foi literalmente nessa aula que eu olhei assim, bah, Sim. o conteudismo só tirou. E, Só tirou o acerto. e uma coisa que a gente preza muito no nosso trabalho é gerar previsibilidade, né? Eu queria perguntar como é que foi esse ano, que foi o ano que tu mais estudou as habilidades, Foi. né? Como foi abrir a prova de 2024, que sensação deu, inclusive um pouco antes da prova, tu estava convencido que aquele era o caminho, então tu estava tranquilo, estava de boa, porque, de novo, tá? Gente, o Richard fez 44 acertos, sabe? Isso é uma coisa incrível. Então, isso pelo menos diz que tu estava, né, confiante ali, né? Que tu teve pouca margem de erro ali. Mas como foi entender o lance da previsibilidade? Isso é até um pouco engraçado também, porque eu não tava completamente sem confiança no dia da prova. É mesmo. Eu achei que eu ia muito mal, eu achei que muito mal pros meus padrões, assim, eu esperava que ia fazer menos de 37, ia ser pior que os últimos anos. Que em 2022 eu fiz 37 e em 2023 eu fiz 37 também. Então eu esperava fazer uns 35, 36, eu não tava muito confiante. E eu fiz a prova, assim, com pouca confiança. Saí da prova com alguma confiança, falei, eu acho que eu entendi a maior parte da prova, eu tive tempo de fazer todas as questões, eu fiz a redação rápida, a prova de linguagens eu fiz rápido também, tive tempo de ver todas as questões, mas eu não tava crente que eu ia bem nessa prova, assim, de humanas, assim. Daí, depois da prova, eu fiquei um pouco mais confiante, mas daí eu falei com o pessoal do cursinho presencial, né, com alguns amigos meus e daí, gabarito extraoficial, daí o gabarito extraoficial tá errado, né, às vezes. E daí eu achei que era uma coisa, o gabarito extraoficial falava que era outra, já tinha uma ou duas questões que no dia de verdade, assim, eu acertei. Mas segundo o gabarito extraoficial, segundo alguns amigos, assim, tava errada. Eu falei, errei essa aqui. Acho que eu errei todas as questões da prova já. Já comecei a achar que eu errei tudo. Sim. Daí, depois que eu fiz, aqui no Rio Grande do Sul a gente faz a prova da URGS, né? Depois da prova da URGS, eu corrigi a prova do Enem direitinho. E foi aí que eu me surpreendi, fiz 44 acertos. Eu fui corrigindo uma a uma, assim, a dedo, assim, fiz 44, eu falei, não, contei errado. Fiz uma a uma, assim, de novo, 44, não, errado. Eu tive que corrigir umas 5, 6 vezes pra ter certeza que fiz 44, porque eu não tava acreditando, assim, eu tava bem pouco confiante, assim. E já que tu disse que tu é estranho mesmo, cara. O Richard é um cara que não tem WhatsApp, velho. Não tem. Então, os alunos, a gente mandava materiais, alguma coisa se disponibilizava. E o Richard, me manda, a gente tem Telegram. Quer dizer, quem nessa sociedade tem Telegram e não tem WhatsApp? Deve ter as razões dele, né? A questão da loucura das redes sociais e o envolvimento e quanto sugam a atenção e disposição da gente, né? Nossa. Mas o homem tem Telegram. Então, tu sentiu que era previsível, assim? Quero saber se tu enxergou as habilidades fazendo as questões. Porque às vezes, assim, os alunos acham que tem que decorar a habilidade e tem que procurar na questão, essa é a questão da habilidade e tal. Às vezes pode funcionar, às vezes pode não funcionar. Eu acho que, assim, na minha opinião, né? Tu tá fazendo uma questão que tem a palavra patrimônio. Uhum. Pô, aquilo ali já tem que trazer uma série de elementos. Tu já fez várias outras questões sobre patrimônio, né? Mas como é que tu sentiu, assim, essa relação edital e prova fazendo a prova? A minha estratégia no dia da prova foi... Peguei a prova de humanas, assim, já tinha feito a redação, eu acho. Peguei a prova de humanas, olhava pra questão número 46. Eu leio assim, por cima, vejo o comando da questão, me remete a 3 habilidades. Eu anoto, assim, quais são as habilidades. Eu anotava, tipo assim,
Tava escrito questão 46. Daí do lado, puxava um tracinho e escrevia. Habilidade 6, habilidade 11. Tu foi colocando. Eu fazia um tracinho. Por quê? Porque cada número pode parecer só um número. Mas cada número me remetia a uma série de memórias sobre aquela habilidade. Uma série de conteúdos, Vocabulários. entre aspas, vocabulários. E questões antigas que eu tinha feito sobre aquela habilidade que estão no curso de vocês, né? Sim, porque isso é interessante de falar, porque se tu identifica lá que aquilo é uma habilidade da competência 1, né? Então, habilidade 3. Uhum. Por exemplo, esse ano era aquela questão sobre valsa. Uhum. Aquela questão da habilidade 3. Sobre a valsa ter elementos Manifestações populares. culturais. Tem elementos populares, né? Manifestações culturais, seus processos históricos. Uhum. Quando tu coloca ali que é habilidade 3, na tua cabeça já vem, é cultura, é identidade, é manifestação cultural, é memória, é patrimônio, tem a ver com pertencimento, tem a ver com dinamismo cultural. E aí, bom, na cabeça, é interessante essa estratégia, porque isso antes de resolver. Antes de resolver. Vinha já alguns gabaritos até na cabeça, assim, das outras questões parecidas, assim. Não necessariamente a frase inteira, mas algumas ideias de respostas possíveis, assim. E tem algumas questões que são características, né? Por exemplo, na habilidade 17, a palavra territorialização, ela aparece ou no texto, ou no comando, ou no gabarito. Normalmente, né? 90% dos casos, sei lá. Então é muito característico, assim. Tu bate o olho e tu já sabe mais ou menos pra onde ir, né? Você tem um norte. Tem uma questão do Enem, eu achei o Enem retrasada, não sei, que fala sobre a degradação das florestas do planeta. Uhum. Sobre a dificuldade de encontrar madeira interessante. Madeira nobre para fazer embarcações. E o cara fala do mercantilismo. Fala das grandes navegações. Na verdade, quando tu pega aquilo, o que tu imagina? Relações de poder, competência 2, habilidade 7, significado das relações de poder. Não, cara. O cara tá falando sobre a relação, o bem natural, o recurso natural e a degradação dele. Habilidade 30? Habilidade 29. 29? É isso, habilidade 29. É sobre isso. Eu nunca fiz essa pergunta para ninguém e eu tenho uma curiosidade. Vai. Se tu pegar a competência 1, 2, 3, tu lembra delas, né? Até As a 6. competências, sim. Quais as competências tu acha mais difícil de tu trabalhar e chegar nela? O que tu vive, nós vivemos. Quando eu pego uma prova do Enem, eu também marco a habilidade. Pode ser essa habilidade, aquela ou aquela outra. Uhum. Talvez não seja nenhuma dessas, seja uma outra ainda. Sim. Mas eu tenho um critério, que é o que tu criou. Isso é gênio, cara. Tu criou uma metodologia de pensar a habilidade sem ser refém da habilidade. Pode ser essa e aquela. Quais são as memórias que eu tenho, os preparos para resolver cada questão de cada uma delas, né? Quais as que tu acha que a aula te prepara mais? É mais objetivo? Coisa que os alunos perguntam. A aula de vocês? É aula por habilidade. Uhum. No caso, tu conhece a nossa, mas... Sim. Eu acredito que as mais simples, assim, talvez mais fáceis, principalmente, são as da competência 1, que fala sobre cultura, são as que eu peguei mais rapidamente. Assim, eu sei todas, por exemplo, eu sei todas as habilidades dela. A habilidade 1, que fala sobre interpretar fontes documentais, a 2, que fala sobre memória, a 3, manifestações culturais, a 4, que fala sobre avaliar pontos de vista sobre cultura, e a 5, sobre patrimônio, sabe? Agora, se tu me perguntar da habilidade da competência 6, eu já tenho uma dificuldade a mais, assim, pra diferenciar quais são as habilidades umas das outras. E elas são muito próximas também, São sabe? muito próximas. Elas se misturam. Se não tomar cuidado, tu repete a aula pro cara, né? Sim. Ah, que legal isso aí, cara. E ô Richard, como é que tu fez? Porque essa também é uma dúvida dos alunos, né? Eu preciso decorar a habilidade. E eu acho que, de certa forma, sim. Eu acho que ajuda. É aquilo... Pô, fez 44 acertos porque tu estudou a fundo as habilidades e fez várias vezes, várias questões. Como tu fez para decorar? Por exemplo, tu fazia as questões com a matriz de referência perto? Quando tu estava estudando, assim, em casa, né? Tu pensava assim, esse assunto cabe na habilidade tal, e a habilidade tal essa. Tipo, tu escrevia à mão a habilidade. Como é que tu fez para decorar as habilidades? Bom, primeiramente, assim, foi um mindset que mudou, né? Uma mudança de chave. Que eu, no início do ano, agora 2024, que passou, eu pensei assim, não, eu vou estudar por habilidades porque o estudo tradicional não estava funcionando, primeiramente. Daí eu resolvi fazer isso principalmente em humanas e linguagens, né? Que foi o meu ponto-chave. Daí eu peguei um caderno, que é o caderno que eu coloco todos os conteúdos tradicionais para a URGS, que é outro vestibular tradicional que tem. E na última parte dele, no final dele, eu peguei e anotei assim, habilidade 1. Botei uma palavra-chave da habilidade 1.
Depois embaixo, habilidade 2, palavra-chave da habilidade 2. E fui fazendo isso com todas as 30 habilidades. E ali eu anotava, por exemplo, quais são as habilidades voltadas para como é que é? Ações sociais, a habilidade 25. Inclusão social, coisas do tipo. Tipo, como diferenciar as habilidades da competência 6, a 28, a 29, a 30. Isso foi uma coisa que eu fiz de início, assim. Depois, para estudar um pouco mais as habilidades, eu fui realmente fazendo as questões, assim. Foi o diferencial mesmo, assim. Uhum. Foi na prática, né? Então foi praticando as questões, as listas, que tu percebeu mais como elas funcionavam. Sim. Inclusive, até com as aulas de vocês, né? Por exemplo, vocês davam alguma aula tradicional sobre algum conteúdo tradicional e eu falava, não, esse aqui parece ser que se encaixa na habilidade 2, que fala sobre memória, sabe? Dá pra encaixar, se tu pegar assim. Ou essa daqui pode se encaixar, por exemplo, na habilidade 17, territorialização da produção. Na verdade, tu fez algo que o Felipe Pereira chama de instalando a habilidade em mim. Ele começou... Cara, uma vez eu fui fazer um curso de inglês, eu sei conjugar o verbo I love you, mas nenhum. Fazer um curso de inglês e eu não conseguia pensar em inglês, cara. E o cara disse assim, cara, quando tu olhar pra porta tem que pensar door, é door, né? Canela Windows. E a bola é ball, sei lá o quê. Tem que pensar a partir dessa ótica. Se eu olhar pra parede, enxergar a porta e pensar a porta é door, eu não tô pensando. Eu tô traduzindo. E o que o Richard fez foi isso. O Richard começou a instalar essas habilidades. Quando o cara falar de matriz de transporte, matriz de energética, tá falando de economia, tá falando de territorialização, distribuição de mercadoria. Tu criou um mecanismo, não sei se percebeu ou não, tu criou uma metodologia que é mais ou menos o que a gente levou um tempo também para desenvolver, né, Thiago? Isso. E tu não copiou de nós. Tu construiu isso, que tu começou a estudar a partir da maneira... Cara, é tão óbvio, é tão... Eu chego a ficar irritado comigo mesmo. O Richard pegou o edital da prova. Peguei. E pegou o conteúdo e foi encaixando nas janelinhas do edital. É isso que ele fez. Ele não jogou informação fora, o conteúdo tradicional continuou fazendo sentido para ele, só que... É importante dizer que esse conteúdo tradicional ele tem na plataforma, né? Tu vai assistir uma aula da competência 4, ali tem Revolução Industrial, ali tem Economia Brasileira, né? Porque tem muito aluno que acha assim, estudar por habilidades eu vou pegar o conteúdo tradicional e nunca mais vou... Não, é claro que não. A questão é que essa não é a prioridade. Sim, né? Sim. Tem que aplicar, né? Tem que aplicar. E essa é a próxima pergunta. A gente escreveu umas perguntas aqui para não esquecer. Uma colinha. Que eu queria que tu comparasse, cara. Inclusive no sentido de saúde mental, tá? De bem-estar. Como foi estudar conteúdo tradicional e estudar habilidades? Tipo assim, como é que tu sentia? Como tu era provocado? O que tu achou mais prazeroso? Como é que, né, se tu tiver que comparar essas duas metodologias, vamos chamar assim, o estudo tradicional e o estudo por habilidades, como é que foi pra ti? Porque acho que cada um tem um jeito, né? Mas pra ti... Ou se tu conseguiu conciliar. Tudo aquilo que eu fiz na minha vida até agora, eu não vou jogar no lixo. O que eu posso aproveitar daquele método que não é romper, mas como é que tu fez pra conciliar, criar uma interseção? Essas duas metodologias distintas, né? Sim. Primeiramente, eu acho que dá pra dizer que o estudo por conteúdo tradicional pro Enem, pra humanas principalmente, assim, pra linguagens principalmente, ele não funciona, assim. Eu lembro que eu pegava uma questão do Enem, fazia ela, corrigia ela e procurava o conteúdo dela, o conteúdo tradicional. E tinha horas que eu encontrava na internet, assim, conteúdo, sei lá... Grécia Antiga. Não, tipo, a memória, sabe? Conteúdo de memória. Isso não, devo pensar assim, isso não é um conteúdo, sabe? Isso daí não faz sentido. Mas conforme foi passando, eu fui entendendo mais. E acho que estudar por habilidades é muito melhor, inclusive, porque tu entende mais a prova, fica um pouco mais fácil, tu fica um pouco mais confiante na hora de fazer a prova. E tu não fica naquele nervosismo, será que vai cair... Grécia Antiga na prova, sabe? Será que vai cair Era Vargas, alguma coisa do tipo? Será que vai cair, sabe, coisa do tipo assim? Tu vai mais pelo feeling, assim, sabe? Sim.
Eu falei Grécia Antiga porque o que acontece é que muitos alunos, quando olham começam a estudar essa caminhada, a questão ali tem um trecho do Aristóteles, mas na verdade está falando sobre cidadania. Sim. Então sim. tá lá na competência 5. Mas aí o nome do Aristóteles faz com que a gente fique pensando, tá, é uma questão de Grécia. E aí aquilo que tu fez, colocando a habilidade do lado, acontece quando coloca Grécia. Porque quando eu escrevo Grécia do lado da questão, eu penso período pré-homérico, período arcaico, período homérico, não sei o quê, sabe? É guerras púnicas, é guerras... Guerra do Peloponeso. Guerra do Peloponeso, guerras púnicas é outra coisa ainda. Então, acaba que atrapalha, né? Quando a gente se apega no tradicional e vai com ele atacando as questões, né? Ele pode ajudar eventualmente. Olha, tem uma questão que tá falando sobre Era Vargas. Bom, eu sei mais ou menos como foi Era Vargas, eu sei que teve uma ditadura ali no meio, mas isso geralmente a questão já entrega, né? Sim. Tu tem que... acho que o conteúdo tradicional, ele é o que negócio, ele te leva até um certo ponto. Saber um geral, assim, sobre história, um geral sobre a geografia humana, assim, te ajuda, claro, óbvio. Mas, às vezes, as pessoas, elas dedicam muito tempo detalhando isso, indo muito a fundo. Só que a parte mais assim, de profundidade, a própria questão vai te dar, né? As questões mais profundas, às vezes. Ou, às vezes, nem é necessário pra questão, assim. Ela te pede uma parte mais, não vou dizer superficial, mas, assim, mais simples, onde só o entendimento da habilidade do vocabulário é muito importante, já resolve. Como é que tu fez pra desenvolver o vocabulário? Quanto tu cresceu em termos de vocabulário estudar dessa maneira? Eu li muito livro esse ano. Eu li muito livro, fiz muitas provas. Não fiz muitas provas antigas quanto eu fiz ano passado. Ano passado eu fiz, tipo, sei lá, 20 provas antigas do Enem, somando normal e PPL. Esse ano eu fiz umas 5, assim. E tu pegava, fazia a prova, pegava assim o vocabulário que tu não entendia, né? Eu pelo menos fazia isso. E no início do ano eu tava anotando no caderno o vocabulário que eu não tava entendendo e botando a definição do lado. Conforme foi passando o ano, eu fui anotando no flashcard. É um flashcard, é um online, assim. Tu coloca na frente a palavra, por exemplo, sei lá, salutar. E atrás tu bota a definição, sabe? Saudável, não sei o que, ótimo, bom. E daí, assim, tu fazia com várias palavras diferentes para poder... Inclusive, tem palavras que aparecem mais no Enem, né? Palavras que aparecem mais recorrentemente, tipo o ecumênico, né? Que o senhor sempre falava do ecumênico, né? Arbítrio. Porque às vezes não são só conceitos de ciências humanas, é a língua portuguesa mesmo. Sim. Porque, como é sempre fonte primária, né? Pega um texto lá do século XVI, vai ter uma fonte primária ali. Uma outra pergunta, a gente se encaminhando pro final já. Já? Foi meio curtinho, porque a gente quer te perguntar assim, ó. Muitos dos nossos alunos tentam conciliar um estudo, às vezes presencial, no cursinho tradicional, com um online. Mas tem uma outra parte que está 100% online, né? E que às vezes está até um pouco inseguro de tipo, será que eu consigo dar conta de estudar só online? E a minha pergunta é mais nessa direção, assim, que sugestão tu dá para quem quer ter uma boa performance no Enem estudando online? E aí vamos esquecer o presencial, mas assim, o aluno comprou o curso de humanas e ele quer ter uma disciplina, que sugestão tu daria para esse estudante? Tá, eu acredito que o curso de Humanas para Habilidades, ele já traz consigo tudo que tu precisa para humanas na prova do Enem, né? Então acredito que, inclusive é importante assim, comprei o curso de Humanas para Habilidades, vê a aula teórica, analisa a habilidade 1, vamos começar pela habilidade 1 da competência 1, cultura, tá, habilidade 1, interpretar fontes documentais acerca da cultura. Daí tu olha para a habilidade 1, tu vê a aula de vocês da habilidade 1, e depois tu faz a lista de questões da habilidade, a lista de questão da habilidade 1. Resolveu a lista de questão, daí tu vai ver se tu acertou, se tu errou, e depois entender, assim, tirar dúvidas, assim, pra ver como é que tu foi, se tu acertou, se tu entendeu bem aquela habilidade. Depois tu vai pra habilidade 2, que fala sobre memória, e continua fazendo isso, pra cada habilidade, assim. Tu sugere uma coisa cronológica, vai uma habilidade cada vez, né? E na questão disciplinar, assim, tipo, como é que tu fazia? Eu vou ver uma habilidade por semana, eu vou fazer uma lista
Tu correu mais em alguma época? Tu conseguiu manter uma constância? Como é que foi? Então, eu entrei... Acho que eu entrei no curso, assim, do Humanas ali por maio, né? Maio, assim, início de junho. E... eu fiquei super empolgado, assim, consegui, não sei o quê. Agora eu consigo me dedicar a Humanas de fato, assim, porque antes era só nas aulas presenciais, né? E eu acho que, pra mim, pelo menos, eu estudava o conteúdo tradicional pra URGS no dia de semana, e nos finais de semana eu dedicava um tempo pro estudo por habilidades, assim. O Enem, ele tem que englobar mais todos os dias, né? Eu estudava diariamente, todos os dias eu estudava, não tinha dia que eu não estudava. Fora no período da enchente, que foi uma exceção, assim. Sim. Mas, assim, final de semana era bastante dedicado a estudar por habilidades humanas e linguagens, assim. Então, pegava o final de semana, via ali a aula da competência 1, a aula da habilidade 1, por exemplo, e fazia ali naquele dia as questões da habilidade 1. Depois, se dava tempo, assim, vamos dizer que eu reservava 3 horas, por exemplo, para estudar por humanas, por exemplo. Pegava essas 3 horas e fazia o que eu pudesse fazer nessas 3 horas. Se eu conseguisse chegar a ver 5 habilidades em 3 horas, eu via 5 habilidades em 3 horas. Se eu conseguisse fazer um pouco menos, eu fazia um pouco menos. E ainda conforme o ritmo, assim, sabe? Sim. Algumas envolvem mais que outras, né? Algumas é um pouco mais... Tem algumas que são até mais difíceis, né? Sim, mais volumosas também, né? Também, mais volumosas. Tá. Assim, cara. Primeiro, a última vez que nós vamos fazer, que questão tu errou? Eu nem tinha pensado nisso, o Thiago me aguçou agora também, tô curioso. Segura aí pra última. E por que tu errou também, né? Sim. Daqui a pouco passou errado pra grade. Tinha ter gabaritado. Não. Pois é. Tá. A gente acredita que os alunos têm 2 momentos. Tu é aluno e tu é estudante. Tem uma fala do Clóvis de Barros Filho que se tornou como é que a gente chama? Viralizou. Que ele diz assim que, cara, tem que sentar a bunda. Senta a bunda e vai estudar. Tem brilho. Tem que ter brilho. Como é que o cara inventou, caralho? Inventou a tal de Bhaskara, A ao quadrado, B ao quadrado, e tu só tem que aplicar e tu não consegue aplicar. Ele disse que ele criou aquilo lá, eu não sabia disso. Um dia que ele tá dando aula, os caras não estão nem aí, estão levantando. Os caras virou o metrô a minha aula. Cada estação desce 10, sobe 10. E ele pirou e começou a xingar os caras dessa forma. O meu papel eu tô fazendo, agora tu... E o Richard então é muito fácil dialogar com o Richard, porque é um cara que soube ser aluno e ele foi estudante. Ele tá dizendo, cara, final de semana eu estudava. Tu não tem que te divertir, não tem que namorar, não tem que loquear, não tem que fazer catar, jogar futebol, sei lá o que tu vai fazer pra botar o estresse pra fora. Mas é um cara que soube ser aluno de escola pública no tempo da pandemia. Então o que o Richard fez? Sentou a bunda e estudou. E estudou. E estudou. Foi 1 ano, 2, 3. Possivelmente, pelos acertos que ele vai emplacar agora. Mas, enfim, não estou dizendo que isso garante ele que ele foi um baita. Não, ele é um baita por ter chegado onde chegou, saindo de onde saiu, entendeu, cara? Que não é nenhum demérito à escola, aos professores, são os heróis, meus colegas do ensino público. Mas a gente sabe as dificuldades impostas a nós e principalmente a eles, né? Então, cara, tu tá de parabéns por ser esse estudante além do aluno. Tem aluno que assiste aula manhã e tarde. Cara, o 3º ano que o aluno me ouve, eu digo pra ele, vai embora, cara. Eu não tenho mais nada pra te dar. Pega o que eu fiz e vai traduzir. Porque sem dúvida, tu não constrói nenhuma certeza. O Richard é um cara que gerou dúvida. Estabeleceu uma metodologia genial sem, não sei, pensar que estava fazendo uma metodologia. Ele foi estudando, foi driblando os obstáculos, as pedras do caminho. Quer perguntar a questão? Não, era isso. Eu acho que é uma inspiração, assim, para nós e acho também para quem está vendo esse vídeo, que às vezes o Enem dá muita desesperança para as pessoas, né? Nunca consegue, é sempre difícil e não dá tempo. Então, eu acho que é muito legal ver que com disciplina, com inseguranças, né? Não é assim, o jogo não tá ganho. Tu foi lá e fez 44 acertos. Sim. E fez mais de 40 em 3 provas, né? Uhum. Então, é realmente impressionante, assim. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre essa tua trajetória, sobre essas inseguranças e como tá te sentindo agora, e dissesse qual é a questão que tu errou. Tá.
A questão é aquela do... É difícil até de lembrar dela, porque acho que eu apaguei da memória. Foi o trauma, assim. Foi a questão, né? A questão. Tirou dos 45. Apagou da habilidade 2. Aham. A questão era aquela do... A resposta, o gabarito, eu coloquei alguma coisa sobre sentimental e a resposta era sobre epistêmico. Não sei se vocês lembram essa questão. Uma questão mais de filosofia. Questão mais de filosofia. Tá. Foi essa questão que eu fiquei entre a certa e a errada. Daí, no final, no último segundo ali, eu marquei a errada e fui pro final. Mas foi quase a certa. Então... Que é o trauma de todo mundo, né? O trauma de todo mundo. Graças a Deus que foi só uma, né? Então, o que tem pra dizer pra quem tá vendo esse vídeo sobre estudar, sobre ir com insegurança mesmo e sobre focar nas habilidades, assim? Fala um pouquinho pra essa galera. Claro. Eu acho que é isso que o Maurinho falou, tem que sentar a bunda na cadeira, estudar, se dedicar, sofrer, tem que saber sofrer. É um ano difícil, assim, um ano de muitos desafios. O Maurinho falou, né? Eu fiz o primeiro ano na escola, no ensino médio, todos os anos no ensino público, né? Mas o primeiro ano foi o único ano que eu realmente tive aulas. O segundo, tive aula online, mas eu não assistia. E o terceiro ano, eu só voltei na metade pro final do ano. Então, foi uma lacuna gigantesca que foi suprida com muito esforço, muita dedicação, né? E, basicamente, é muito esforço, assim, para passar em medicina. Basicamente... Disciplina, ter roteiro. Determinação, quem sabe, é sempre bom. E acho que dá para dar uma dica que é focar sempre na questão e nas habilidades, assim, fazer essa relação. A gente não falou muito sobre vocabulário, mas é muito importante tu ter o vocabulário também. Fazer um flashcard, criar o próprio dicionário das habilidades, do vocabulário do Enem, assim, porque tem vocabulário que é mais do Enem do que tu não vai encontrar em, por exemplo, literatura, em poesia, poema, livros no geral, assim. E fazer ver aula, ler a habilidade, ver a aula, fazer questões daquela habilidade, fazer todas as habilidades e depois fazer, ou ao longo disso, ir fazendo provas antigas do Enem, tanto do PPL quanto do normal, porque as duas são equivalentes e são muito boas, assim, porque tu estuda com base nos últimos Enems, né? Nas últimas provas, são a base que fundamenta o estudo de qualquer pessoa que passa no vestibular, assim. Sim. Richard, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer. Cara, é muito legal, assim, te ouvir. É uma inspiração pra gente. Espero ter sido uma inspiração pra vocês também. Estamos na 1. Gente, a ideia de trazer o Richard é trazer uma experiência de um aluno nosso que teve uma performance impressionante, 44 acertos, estudando por habilidades, focando, desenvolvendo vocabulário, muito dentro da nossa metodologia. Tá? Então, qualquer dúvida, fala com a gente, fala com o Richard também, né? Os alunos tiverem dúvida, pode falar. Pode ser. No Telegram. Fala no WhatsApp, não, brincadeira. Pode ser no Instagram, Richard GS, alguma coisa assim. A gente vai te marcar. Vocês botam. Tá. Alguém disse, Richard, que o sim é um só, os não são infinitos. Então, toda vez que tu diz sim para alguma coisa, tu nem percebe que tá dizendo infinitos nãos. Então, quando tu disse sim pro teu projeto, para passar em medicina, que não é algo para qualquer ser, né? O cara tem que ter a dedicação que tu tem. Tá dizendo não para festa, não pro futebol, não por uma agenda aleatória. Não que tu não cumpra, mas, sabe? É saber qual é o seu sim, cara. Sim. E os não, tu nem vai perceber muitas vezes, né? É isso. Sim. Tá bom? Obrigado, Richard, mais uma vez. Ó. Obrigado. Baita força. Valeu, Richard. Nós. Valeu, gente. Tchau. Falou.